conversado sobre os seres espirituais na Bíblia. E vimos como Deus está nos céus, mas não sozinho. Tem uma equipe que a Bíblia chama de Conselho Divino. Mas na Bíblia ainda existem mais seres no mundo espiritual, como querubins e anjos. Então vamos falar deles. Certo, primeiro os querubins. Eles são bebês fofinhos com asas, certo? Não, você precisa tirar essa imagem da cabeça. Querubins, ou em hebraico, queruvim, são muito mais fascinantes. Eles são descritos como criaturas híbridas, uma soma de animais diferentes, e a cada ocasião a aparência deles muda um pouco. Isso é intenso. Sim, eles precisam ser intimidantes. Eles ficam de guarda na fronteira entre o céu e a terra. Ao olhar para eles, você vai saber que está entrando na presença daquele que está acima de tudo e que é único. A primeira vez que os querubins aparecem na história da Bíblia, estão em pé do lado de fora do Jardim do Éden. Certo. O jardim é a residência do templo de Deus. Então ele coloca esses guarda-costas espirituais na entrada para que os humanos rebeldes não voltem e estraguem tudo. Mas a história bíblica fala de como Deus quer nos ter de volta na presença dele. Sim, exatamente. Por isso ele escolheu o povo de Israel e deu a eles uma miniatura simbólica do Éden, chamada Tabernáculo, e depois o Templo de Jerusalém. Em ambos os espaços, os querubins foram pintados por toda parte, lembrando os sacerdotes de que trabalham na presença de Deus. Agora, se um sacerdote entrasse no Santo dos Santos, ele veria uma caixa de ouro chamada Arca da Aliança e nela 2 querubins. O que isso significa? Bem, os autores bíblicos descrevem a arca como o estrado dos pés do trono de Deus que os querubins estão carregando. Como lemos no Salmo 99, Deus está sentado no trono acima dos querubins. Mas não tinha nenhum trono de verdade acima da arca. Certo, os israelitas não deveriam representar Deus com nenhuma imagem física. Mas quando os profetas tinham visões desse espaço, viam Yahweh sentado no seu trono. Certo, então querubins guardam o espaço sagrado e carregam o trono de Deus. Mas por que eles se parecem com misturas de animais? Bem, eles são representações simbólicas de todas as criaturas da terra, porque todas pertencem a Deus. Por isso, na visão de Isaías, todas as criaturas estão cantando. Tudo que enche a terra é a glória de Deus. Como um coral? Sim, por meio dos querubins, toda a criação louva seu Criador. Ótimo, esses são os querubins. Agora, vamos falar dos anjos. Esses eu conheço melhor. Figuras que parecem humanos com asas cheias de penas. Não, espere, pare. Os anjos na Bíblia não têm asas. O quê? Sem asas? Sem asas. Os anjos são frequentemente confundidos com pessoas, porque se parecem com a gente, só que mais impressionantes. Mas os querubins têm asas. Sim, e os anjos são diferentes, porque têm um propósito diferente. Certo, qual é? Bem, os humanos não podem simplesmente entrar no mundo de Deus. Então ele vem até nós e costuma fazer isso por meio desses embaixadores espirituais. Então, os anjos são mensageiros espirituais. Sim, na verdade, é isso que a palavra anjo significa, um mensageiro. Certo, isso acontece muito na Bíblia. Como o anjo que informa Maria de que ela está grávida de Jesus. Sim, então, outro papel principal dos anjos é realizar missões em nome de Deus. Às vezes, eles resgatam pessoas do perigo, como Pedro, que foi liberto da prisão. E tem uns anjos muito legais, como Miguel e Gabriel. Sim, o nome Gabriel significa Deus é o meu poder, e Miguel significa quem é como Deus. Mas perceba que esses nomes apontam para Deus, não para os anjos. Como seres humanos, os anjos são imagens da presença e do poder de Deus. Mesmo assim, seria muito legal encontrar um anjo. Talvez você encontre ou já tenha encontrado. Mas não existe nenhum incentivo na Bíblia para sair procurando anjos. E quando os anjos aparecem, as pessoas ficam confusas ou apavoradas. Então os anjos são incríveis, mas desempenham um papel secundário na Bíblia. Sim, porque o propósito final de Deus é trazer os seres humanos de volta para a presença dele, no céu e terra reunidos. Enquanto isso, ele usa anjos para guiar e servir o seu povo.